Pouco tempo depois da minha morte, a minha amiga de infância Shen Yushu, um gênio que tinha sido admitido na faculdade de matemática, suicidou-se. Ninguém esperava que ela, sempre calma e controlada, se tornasse tão selvagem a ponto de sequestrar pessoalmente aqueles que me prejudicaram. Sem hesitar, ela se autodestruiu e detonou a bomba, e no meio do fogo desesperadamente perguntou: Shen Shen, espere por mim. Quando abri os olhos novamente, eu havia retornado ao meu terceiro ano do ensino médio. Foi no ano em que brigamos, quando meu colega de mesa se inclinou e disse para mim com um sorriso: Ei, Shen Shen, acabei de ver o papel de rascunho da professora Shen, estava cheio do seu nome. Na vida anterior, quando encontrei uma fera na montanha, meus irmãos me empurraram para longe como se eu fosse uma criança. Fui empurrado montanha abaixo por ela, e durante a queda, minhas pernas bateram em uma árvore. Uma dor lancinante me atravessou. Sinto muito, Shen Shen, sempre me lembrarei de você. Vendo que a atenção da fera foi atraída para mim, meus irmãos imediatamente cerraram os dentes e, puxando sua namorada, fugiram rapidamente, deixando-me, com as pernas quebradas, deitado no fundo do barranco esperando a morte. Clique. No dia anterior ela disse que queria terminar, e hoje ela me empurrou para alimentar a fera. Eu estava em um lugar desolado e selvagem. Suportando a dor, peguei meu telefone. No momento em que vi que só restava um traço de bateria, o desespero tomou conta do meu coração. Eu não sabia por quê. Talvez fosse a próxima vida, ou talvez eu realmente não estivesse resignado. Eu acabei ligando para ela, com quem estava brigando há um ano. Minha amiga de infância, Shen Yushu. Do outro lado, ela atendeu com um simples olá. Olá, veio a voz de Shen Yushu, um pouco fria. O que você está fazendo? Ela sempre foi assim, como se o Monte Tai estivesse desmoronando diante dela. Mas ela permanecia impassível. Mas se eu tivesse ouvido com atenção, eu teria descoberto que o tom em que ela atendeu o telefone estava ligeiramente trêmulo. Eu não pude me conter. E chorei. Shen Yushu, eu provavelmente estou morrendo. Depois que eu morrer, por favor, lembre-se de apagar meus registros de bate-papo. E todo o meu histórico de navegação. Mesmo que eu só tenha 52 yuans restantes no meu aniversário, considere isso uma lembrança que deixei para você. Do outro lado, ouvi um som estridente. Eu a ouvi dizer rapidamente ao professor na frente da sala de aula, pedindo desculpas. Então, passos apressados. Shen Shen. O que aconteceu? Não ousei contar a ela a situação em que me encontrava. Enquanto falava rapidamente, aproveitando cada segundo, desculpe, eu não deveria ter discutido com você o tempo todo. Fui errado em te importunar quando éramos crianças. O chocolate na sua gaveta no ensino médio, fui eu quem o roubou. Até você ter sua admissão garantida, eu estava genuinamente feliz. Afinal, você é tão inteligente. Saltando 2 séries na escola, eu deveria ter sabido mais cedo. Você e eu não somos do mesmo mundo. Desde pequeno, você sempre foi tão distante. Nunca aceitou a confissão de ninguém, eu também não ousei dizer nada. Na verdade, eu gosto um pouco de você. Antes que eu pudesse terminar, ela me interrompeu rapidamente. Não diga mais nada. Estou rastreando a localização. Espere por mim. Mas era tarde demais. Eu vi a besta com meus próprios olhos. Ela se aproximou passo a passo. No final, morri de hemorragia. Antes de morrer, só consegui dizer uma coisa: Shen Yushu. Estou com tanta dor. Assim, eu morri. A primeira pessoa a encontrar meu corpo foi Shen Yushu. Eu nem sei. Quando ele instalou o rastreador no meu celular, ele e a polícia encontraram meu corpo na montanha. Já era tarde da tarde do dia seguinte. Sob o crepúsculo, meu corpo estava irreconhecível, roído por feras. Quase não dava para reconhecer o rosto original. Mas ele, de alguma forma, usando o meu rastreador e o colar que eu usava no pescoço, me reconheceu de relance. No momento em que viu meu corpo, Shen Yushu entrou em colapso total. Em mais de 10 anos, esta foi a primeira vez que Shen Yushu perdeu o controle. Ele sempre foi incrivelmente estável e calmo, com um rosto pálido e limpo. Desde criança, ele era sempre o filho exemplar dos outros. Ele é 2 anos mais novo que eu, mas saltou séries o tempo todo, e no final foi diretamente admitido profissional de matemática em uma universidade de ponta. A diferença entre ele e eu era como a do céu e da lama. Mas eu não esperava que, um ano depois, ele ignoraria todas as objeções. Abraçou meu corpo e chorou até os olhos ficarem vermelhos. Mais tarde, ele perguntou a todos ao meu redor. Descobri que naquele dia eu estava com meus irmãos e a namorada de um irmão.
Foram escalar juntos, mas no final, eles dois voltaram vivos 52 e eu fui devorado por feras até a morte. Ele interrogou freneticamente os dois. Por que me deixaram para trás 53 mais os irmãos e a namorada do irmão, com a consciência pesada? Insistiram que eu me perdi deles por descuido 54. Ele sabia que minha morte não tinha nada a ver com esses dois. Então, pouco tempo depois 55 houve uma explosão em uma fábrica abandonada, resultando na morte de 2 mulheres e um homem. 2 garotos desprezíveis que abandonaram um amigo 56 e um gênio da matemática com um futuro promissor. Ele sequestrou os dois e fabricou a bomba 57 escolhendo morrer junto para se vingar por mim. Em meio às chamas que cobriam o céu 58 ele gritou em desespero. Você, Xing Shen, espere por mim. Ao reabrir os olhos 59 descobri que voltei para a sala de aula do ensino médio. Recém-admitido por indicação 60 minha amiga de infância, Shen Yu Shu, estava parada em frente ao meu assento, vestindo uma camisa branca limpa 61 cabelo longo e liso branco cobrindo a testa. Olhando para baixo 62 olhos delicados, claros como uma fonte fria. Xin Shen 63 ele chamou meu nome, como que casualmente perguntando, o chocolate na minha gaveta 64 foi você que comeu? Eu o olhei fixamente. Depois de alguns segundos 65 acenei com a cabeça vigorosamente. Sim, fui eu. E daí? 66 Shen Yushu ficou em silêncio por 2 segundos. Então ele desviou o olhar de repente, sem ousar me olhar 67 você já sabe. O quê? Eu não entendi. Na vida passada 68 eu realmente comi aquele pedaço de chocolate que ele colocou na minha gaveta. Naquela época, era popular dar chocolate para declarar amor. Quando descobri aquele chocolate 69 pensei que era de algum garoto. Afinal, ele era bonito e inteligente. Embora um pouco frio 70 mas com seu status de estudante, ele ainda encantava muitos garotos. Muitos garotos se declaravam para ele a cada semestre 71 de repente. O mal em meu coração cresceu. E eu roubei aquele chocolate 72 abri e comi em alguns goles. Mais tarde, ele veio me perguntar, e eu estava cheia de culpa 73 neguei veementemente e comprei secretamente um chocolate igual para devolver 74 nesta nova vida. Decidi admitir corajosamente meu erro. Desculpe 75 fui eu que comi. Não fique bravo. Mas eu fui devorado até a morte por feras. Ele interrogou aqueles dois freneticamente. Por que me abandonaram? No entanto, meus irmãos e a namorada do meu irmão, cheios de culpa, insistiram que eu me perdi acidentalmente deles. Ele sabia que minha morte não podia ser separada desses dois. E assim, logo depois, uma explosão ocorreu em uma fábrica abandonada, resultando na morte de 2 mulheres e um homem. 2 pequenos canalhas que abandonaram um amigo. E um prodígio da matemática com um futuro promissor. Ele sequestrou os dois e fez a bomba ele mesmo. Ele escolheu me vingar em um ato de autodestruição, em meio às chamas que tomavam o céu. Ele disse desesperadamente, você não se importa, Xin? Espere por mim. Quando abri meus olhos novamente, descobri que voltei para a sala de aula do ensino médio. Minha amiga de infância, Shen Youshu, que acabará de ser admitida, estava parada na frente do meu assento, vestindo uma camisa branca impecável. O cabelo branco com franja cobria a testa, e olhando mais para baixo. Seus olhos delicados eram claros como uma fonte fria, Xing Shen. Ele chamou meu nome, como se perguntasse casualmente, o chocolate na minha gaveta. Fui eu que comi? Olhei para ele fixamente, alguns segundos depois. Acenei com a cabeça vigorosamente, sim, fui eu, e daí? Shen Yushu ficou surpreso por 2 segundos, depois desviou o olhar abruptamente, sem ousar me olhar. Você já sabe, o quê? Eu não entendi. Na vida passada, eu realmente comi aquele pedaço de chocolate que ele colocou na gaveta. Naquela época, era moda dar chocolate para declaração. Quando descobri aquele chocolate, eu pensei que era de algum garoto. Afinal, ele era bonito e inteligente, embora um pouco frio demais. Mas com seu brilho de estudante, ele ainda conquistava um monte de garotos. Todos os semestres, muitos garotos declaravam seu amor a ele. Naquele momento, o mal tomou conta de mim, roubei o chocolate. Abri e comi tudo em poucas bocadas. Mais tarde, ele veio me perguntar, e eu, cheia de culpa, neguei veementemente, e secretamente comprei outro chocolate igual, devolvendo-o. Recomeçando minha vida, decidi admitir corajosamente meus erros. Desculpe. Fui eu quem comi, não fique bravo, vou comprar outro igual para você. Eu não fiz de propósito, eu só estava com ciúmes, eu sou incrivelmente honesto. Mas eu não esperava que Shen Youshu, enquanto ouvia, ficasse com as orelhas vermelhas.
Eu não te culpo, ele disse, rangendo os dentes. Vendo que eu ainda pareço bobo e lerdo, ele parecia um pouco desapontado por eu não estar progredindo. Exatamente quando o sinal tocou. Ele não olhou mais para mim, apenas resmungou e disse, deixa pra lá. Se você comeu, não precisa comprar para mim. Em seguida, ele se virou e voltou para o seu lugar, deixando-me atordoado no meu assento. Na vida passada também foi assim, por saber que Shen Youshu e eu éramos amigos de infância, então as pessoas na sala gostavam de brincar sobre nós dois. Toda vez eu ficava furioso e negava, e então Shen Youshu tornava-se cada vez mais frio em relação a mim. Eu tossi secamente. Eu admito, eu costumava fingir bastante. Por quê? Com inveja. O colega de carteira ficou chocado. Tudo bem. Shinshin, sua cara de pau é tão grossa agora. Lembrei-me da vida passada. Que ele se sacrificou e morreu com aquelas duas pessoas para se vingar por mim. Esse amor comovente. Entre amigos de infância, eu pensei. Ele ainda me ama um pouco mais do que eu imaginava. Pensando nisso, de repente me lembrei. Foi neste dia que recebi a notificação de admissão com dispensa, que tive uma grande briga com ele, e então começou uma guerra fria de 1 ano. Mais tarde, pensei que provavelmente foi a insegurança da adolescência. Eu e Shen Youshu crescemos juntos, embora tenhamos 2 anos de diferença. Ele parecia sempre mais maduro do que eu em tudo que fazia, como uma irmã mais velha. Me acompanhando. Até antes de receber a notificação de admissão, eu nunca tinha percebido tão claramente o abismo entre ele e eu, que era tão grande. Era uma distância que eu não conseguia alcançar, não importava o quanto eu tentasse. Assim, depois daquele dia, uma longa guerra fria começou entre nós. Guerra fria. Parecia mais que eu estava de mau humor unilateralmente. Sem falar com ele. Todas as manhãs ao chegar à sala de aula, ele ainda, por hábito, coloque uma garrafa de leite quente ao pé da minha mesa. Sempre aparecem novas anotações na gaveta. Cada matéria era inserida de acordo com minhas fraquezas. Nas noites intermináveis depois da aula, ele ficava silenciosamente ao meu lado. 1 ano depois, finalmente consegui, com meu próprio esforço, ser admitido na escola dele. Embora a admissão tenha sido por pouco, ninguém sabia. No dia em que os resultados saíram, eu estava com medo de chorar até não conseguir mais respirar na cama. Foi uma batalha sem luz, a pressão de milhares de soldados atravessando uma ponte estreita. A pressão me sufocava o tempo todo. Noites incontáveis, eu resolvia problemas até o ponto de desabar e chorar. Mas eu não ousava desperdiçar tempo, então, enquanto reprimia o choro, continuava resolvendo os problemas. Toda vez, eu corria para a varanda com os olhos vermelhos espiada a luz do escritório ao lado. Ele estava lá, então, mesmo me esforçando ao máximo, eu queria chegar um pouco mais perto dele. Voltando para a sala de aula do 3º ano do ensino médio, eu ainda não ousava desperdiçar 1 minuto ou 1 segundo. Na vida passada, foi após o treinamento militar no 1º ano da universidade, quando eu estava escalando com meus irmãos, que o acidente aconteceu. Naquela época, o treinamento militar tinha acabado de terminar. Originalmente, eu tinha me queimado no sol e não queria sair para brincar, mas não resisti às insistências dos meus irmãos. Além disso, nós dois não estávamos na mesma cidade na universidade, e as chances de nos vermos no futuro seriam menores. Então, eu concordei. Quem diria que, ao chegar lá, eu descobriria que a namorada dele, que também tinha um desempenho mediano e só conseguiu entrar em uma faculdade técnica, também veio se agarrando. Já que viemos, não era apropriado mandá-lo embora, então nós 3 subimos a montanha juntos. Pensando agora, parece que tudo já tinha sinais. Por exemplo, no 30º ano do ensino médio. A cada exame mensal, se minha nota fosse maior que a dele, ele se irritava comigo. Depois, ele se desculpava comigo, dizendo que estava sob muita pressão e não conseguiu controlar suas emoções. Por exemplo, toda vez que ele brigava com a namorada, ele vinha me procurar desanimado. Eu sentia pena dele. Depois de tentar mediar algumas vezes sem sucesso, finalmente o aconselhei a terminar. Na minha frente. Ele concordou bem, mas virou as costas e voltou com a vagabunda. Depois, ele não voltava para casa à noite e ainda me pedia para encobri-lo. Ou ainda, toda vez que eu brigava com Shen Youshu, ele, sem esforço, esmagava minha autoestima. Ele me menosprezava em tudo, me fazendo perceber a diferença entre ele e eu. Cada vez mais sentia que não era digno de me confessar a Shen Youshu, mas um amigo de verdade. Não deveria desejar que você fosse bem e feliz? Tal amigo não é amigo.
mas sim um canalha que auxilia o mal. Então, naquele momento, lembrei-me de como Gu Wuyan, como tantas vezes antes, correu para minha mesa e disse, sorrindo, vamos, vamos. Vamos depressa para o refeitório e roubar costelas agridoce comigo. Recusei-o sem aviso prévio, encontrando seu olhar surpreso. Disse friamente, rouba tu mesmo. Não vou. Dito isto, ignorei a sua reação e virei-me para a seção de pão. Comprei um onigiri e voltei para a sala de aula. Ainda estava no último ano do ensino secundário. Ainda tenho tempo. Na vida passada, passei raspando a nota de corte. Nem sequer me atrevi a sonhar em escolher uma especialização popular, contanto que pudesse ser admitido. Seria sorte. Mas agora é diferente. Tenho a Shen Youxu, a minha amiga de infância. Depois de hesitar um pouco, decidi esperar por Shen Youxu junto à sua mesa. Neste momento, a sala de aula estava vazia. Ao chegar à mesa, olhei instintivamente para sua gaveta. Então, na sua gaveta, vi o mesmo saco de embalagem familiar. Era o mesmo que o pedaço que eu comi. Igual ao chocolate. Maldito seja! Dei uma dentada feroz. Shen Youxu sentou-se silenciosamente no assento vazio ao meu lado e tirou um teste da minha gaveta. Começou a escrevê-lo. Vendo isto, fiquei ainda mais zangado. Ok. Estás a tentar ser frio? Maldito seja! Vou comer. Comi furiosamente um bocado de onigiri e um bocado de chocolate. Senti apenas o amargor do chocolate negro a espalhar-se da minha boca para o meu coração. O meu cérebro já tinha a música de fundo de eu desistir. Vou pensar em que música seria adequada. Neste momento, ouvi um som de alguém atirar algo do bolso ao meu lado. Depois, um copo de leite quente. Foi servido com um canudo. Encontrei o meu escasso dezembro. A temperatura estava apenas a alguns graus, mas como estava no meu bolso, o leite ainda libertava vapor. Juntamente com a sua voz fria e clara. Como é que nunca percebi antes que gostas tanto de chocolate? Peguei o leite e tomei um grande gole. Para refrescar o paladar, relaxe, te dou 2 pedaços. Não, 4 pedaços, sem problemas. Você come, ela disse, sentada de um lado, com um tom indiferente. Meu pai trouxe uma caixa grande de volta de uma viagem de negócios. Se você quiser comer, ainda tenho em casa. Sim, as crianças cresceram. Já sabem mentir. Por que você trouxe 2 pedaços de chocolate? Um é para você. Ela parou de escrever, virou-se para me olhar, o outro pedaço era para você amanhã. Droga, essa tática é realmente tocante. Quando Tong-ju e seus irmãos terminaram o almoço e voltaram, o que eles viram foi eu sentado ao lado de Shen Youxu, ouvindo-a seriamente explicar um problema. Tong-ju, chocado, não se esqueceu de provocá-lo, iluminado. Vi o pequeno Tong, da casa de Xing-Shen, o oxigênio explicando o problema para ela, minha cabeça de oxigênio. Pisquei para ela, mesmo que você diga isso, não vou me separar dela. Tong-ju e seus irmãos imediatamente se apaixonaram. Bom. Vocês dois são um par perfeito, são celestiais, não podem ter filhos. Não se separem, eu já ouvi esse tipo de provocação muitas vezes antes e não me importei. Virei-me e quis que Shen Youxu continuasse falando, mas não esperava. No segundo seguinte, encontrei o rosto corado de Shen Youxu, fiquei atordoado. Vi que naquele rosto, sempre frio e branco, estava levemente corado, e quando encontrou meu olhar, seus olhos se desviaram para longe, evasivos. Até a caneta em sua mão traçou uma linha curva no papel de rascunho. Sem perceber, Xing-Shen, ela chamou meu nome suavemente. Seu tom estava um pouco desajeitado, ela abriu a boca, mas não sabia o que dizer. O que há de errado? Eu não me importei, não se preocupe com ela. Elas gostam de fazer essas piadas porque Shen Youxu está sempre com uma cara fria, e com um halo de aluna sobre ela, então normalmente ninguém se atreve a fazer piadas com ela. Shen Youxu também não sabia que ela tinha um apelido, noiva de infância. Antes, eu sempre negava apressadamente, e até várias vezes, piorando as coisas. E propositalmente me distanciando dela em público, o que resultava em Shen Youxu ficando cada vez mais distante de mim. Eu pensava. Ela fez uma pausa, virou a cabeça, os dedos sem controle. Eu pensei que você me odiava, é por isso que você queria se afastar de mim. Então, ela não ousou agir intimamente comigo em público antes. O leite quente na mesa todas as manhãs, as anotações na gaveta organizadas de acordo com minhas fraquezas. E a 3 metros de distância, mantidos silenciosamente perto de mim após o fim da aula noturna.
Eram todos os cuidados que ela conseguia pensar, mas considerando-me, ela mantinha maior distância. Nossa, que gatinha pura, de repente pensei na infância. No jardim de infância, eu disse à minha mãe várias vezes que odiava a vizinha mais nova. Porque ela andava devagar e caía facilmente, parecia uma boneca e era sempre provocada por outras crianças. Como minha família me pediu para protegê-la, não me importei de brigar com outras crianças, mas mesmo assim. Na manhã seguinte, ela apareceu pontualmente na porta da minha casa, com sua pequena mochila, chamando-me obedientemente de irmão. O rosto de semente de melão em minha memória gradualmente se sobrepôs à garota à minha frente. A gênia acadêmica nos olhos de todos não passa de minha antiga amiga de infância que cresceu comigo. Quando o sinal preparatório para a aula soou, eu voltei para o meu assento. Meu colega de mesa, Lian Li, se aproximou e perguntou baixinho: "O que aconteceu? Vocês finalmente pararam de brigar?" "Que briga?" Eu fingi não saber do que ela estava falando. Sim, não é uma briga. São apenas pequenos truques para seduzi-la. Diga, ela mudou de assunto de repente. Misteriosamente. Xing Shen, adivinha o que eu vi? Eu estava prestes a me virar e olhar para a porta dos fundos, mas então suspirei de alívio. Felizmente, meu velho não veio. O quê? Virei a cabeça e perguntei impacientemente. Na semana passada, durante a prova de matemática, enquanto eu recolhia as provas para a professora, vi acidentalmente o rascunho de Shen Youshu. Estava cheio do seu nome. Se não fosse já tarde demais, ela queria poder se transformar num grito de galinha. Com as mãos me puxando e balançando, você não viu a reação de Shen Youshu naquele momento? Tanto envergonhada quanto sem jeito, ela imediatamente guardou e me pediu para não contar a você. Fiquei tão desajeitado quanto ela. Por que você me contou então? Por favor. Que tipo de relação temos nós dois? Além disso, ela é a gênio acadêmica Shen. Amigo, você só tem que se alegrar secretamente. Escrita antiga? No segundo seguinte, virei a cabeça e olhei para o assento de Shen Youshu, mas no instante em que toquei nela, nossos olhares se cruzaram. Ela também estava a olhar para mim. Talvez não seja a primeira vez, ou talvez já estou acostumado com este tipo de contato visual? Ela parecia não esperar que eu virasse a cabeça de repente para olhar para ela. De repente, seus olhos encheram-se de pânico, suas pálpebras ficaram vermelhas e ela baixou a cabeça, fingindo estar a fazer exercícios. Quando me virei novamente, meu coração também começou a aquecer. Apaixonar-se em segredo é um olhar casual na sala de aula. Mas encontro o olhar dela, e afinal, ela também me espreita. Mas de tudo isso, eu nunca percebi antes, nunca prestei atenção ao olhar de escárnio do meu colega de carteira. Fingindo estar muito ocupado, tirei vários livros didáticos da gaveta, sem notar que esta era uma aula de estudo livre. Quando a aula terminou, já eram 10 horas, como sempre. Shen Youshu seguiu-me silenciosamente, como quando eu era criança e ia ao jardim de infância. Ela é 2 anos mais nova que eu. Sempre me seguindo obedientemente, como um rabo pequeno que não se pode livrar. Virei-me para olhar para ela. Ela parou, a 3 metros de distância. Acenei para ela. Venha cá, vamos ficar mais perto. Seus olhos brilharam. E ela imediatamente veio. Numa noite de inverno, caminhei ao lado dela no caminho para casa. A luz da rua projetava nossas sombras longas. A partir de amanhã. Não, esta noite, você começará a me dar aulas de reforço. O objetivo é entrar na mesma universidade que você. Xinshin, você não se sente bem. Você quer dizer que eu sou louco, não é? Não, você é que é louco. Então por que você pode ir para a faculdade e eu não? Shen Youshu, não é só dizer que quero ir para lá. Assim, com a ajuda de Shen Youshu, eu estabeleci um plano de estudos rigoroso. Na vida passada, eu fui admitido por pouco porque tive um desempenho excelente no exame de admissão à faculdade e tive sorte ao preencher os formulários de inscrição. Fui admitido por pouco. Nesta vida, quero com Shen Youshu escolher uma especialização que gostemos. Talvez o céu já me deu uma chance de recomeçar. Por isso, ele não quis que eu trapaceasse novamente. Esforcei-me para lembrar, mas ainda assim não consegui. Não me lembro de ter feito o exame de admissão à faculdade uma vez na vida passada. Então, sem me preocupar muito, comecei a me dedicar inteiramente aos estudos. Mais tarde, Gu Wuyan veio me procurar várias vezes, mas eu o dispensava. Ele pensou que eu ainda estava bravo com ele por ter me repreendido depois do último teste mensal, porque naquele momento, minha pontuação era mais de 20 pontos maior que a dele. Ele ainda queria me enganar com muita pressão, como antes.
Ele disse que se desculpava verbalmente, mas na verdade ainda não se esquecia de me menosprezar. Embora seu desempenho recente tenha melhorado muito, Xing Shen, ele apenas o trata como um irmão. É por isso que estou dizendo isso. Você ainda está muito longe de Shen Oushu. Ele é um gênio que pulou séries e foi admitido sem exame. Não sejamos presunçosos. Concordei superficialmente e perguntei se ele já tinha terminado. Terminei. Vou procurar Shen Oushu para me ensinar. Gu Wuyan ficou furioso ao ver que eu o ignorava completamente. Muito bem. Já que você não me ouve, então não seremos mais irmãos. Ele fez um movimento de recuo como um avanço, pensando que eu o acalmaria como antes. Quem diria que eu concordaria com um aceno de cabeça? Virei-me e levei os papéis para Shen Oushu. Com a experiência da vida passada, não ouso mais me misturar com essa cabeça apaixonada. Eu não ignorei o lampejo de ressentimento em seus olhos quando saí. Embora eu não saiba o que ele está tramando, faltam apenas 6 meses para o exame de admissão à faculdade. Não quero desperdiçar tempo precioso. Com ele, logo chegou janeiro, e o exame final estava para começar. Shen Oushu participará de uma competição de matemática a nível municipal em nome da escola nos próximos dias. Ele está tendo treinamento individual com o professor. No dia da competição, estava nevando. Na hora do almoço, aproveitei para dar uma olhada no celular. Então vi que a loja de chá com leite que eu sempre gostei lançou um novo produto. Era uma edição limitada de inverno, que eu nem provei na minha vida passada. Afinal, toda vez que saíamos da aula à noite, a competição começaria às 14 horas, ele já deveria estar a caminho. Então não esperei mais a resposta dele. Ao voltar para a sala de aula, deitei-me na mesa para um cochilo. Nas últimas 2 semanas, segui meu plano de estudos, estudando até a meia-noite todas as noites e acordando às 5h30 para memorizar vocabulário. Contando tudo, durmo apenas 5h30 por dia. As olheiras que tenho agora são mais visíveis do que antes. Se não fosse pelo café instantâneo para me manter vivo, eu poderia adormecer até mesmo durante as aulas. Como a sala de aula estava aquecida, adormeci rapidamente. Em meu sonho, parecia sentir um olhar sobre mim. Abri os olhos sonolentamente e vi Shen Oushu. Nossa posição na sala de aula foi ajustada na semana passada, e agora estou sentada perto da janela, do outro lado do vidro. Shen Oushu, vestindo um casaco branco, estava do lado de fora, provavelmente com medo de me acordar. Ele ficou lá me olhando em silêncio, sem saber há quanto tempo. Lá fora estava tudo branco e imaculado. A neve no chão refletia o sol de inverno, sua pele era muito branca, ele não usava cachecol. A ponta do nariz estava levemente avermelhada pelo frio. Ao encontrar meu olhar, seus cílios tremeram levemente. Eu ainda estava deitada na mesa, mas minha mão direita já tinha estendido instintivamente, a ponta dos meus dedos tocando o vidro frio. Naquele momento, meu cérebro acordou completamente. Assim que pensei em perguntar por que ele estava ali. E por que não entrava, ele já tinha levantado a mão esquerda e a colocado sobre a minha. Essas palmas ossudas, separadas de minhas mãos apenas por uma fina camada de vidro. Comparando as duas, vendo que sua mão era um pouco pequena, ele curvou levemente os lábios, parecendo um pouco feliz. Lá fora estava um mar de gelo e neve, mas o olhar dele quando me encarava era tão gentil que parecia capaz de derreter a neve acumulada. Embora ainda houvesse um vidro frio entre nós, estranhamente senti minhas pontas dos dedos um pouco quentes. Nesse momento, ele se inclinou repentinamente e soprou no vidro. Instantaneamente, todo o vidro ficou embaçado, obscurecendo seu rosto. Achei um pouco engraçado, recolhi as mãos, levantei-me. Com cuidado, contornando o colega de carteira que estava a descansar à hora do almoço, saí para encontrá-lo. Mas quando empurrei a porta da sala de aula, ele já se tinha virado e ido embora. Na neve da tarde, as costas do casaco acolchoado branco quase se fundiam com os flocos de neve. Quanto ao parapeito da janela, havia uma chávena de chá com leite embalado, que eu tinha acabado de lhe enviar, o sabor de inverno limitado daquela loja de chá com leite. Provavelmente, foi mantido aquecido por ele todo o caminho. Quando peguei no chá com leite, ele ainda estava quente. Ele fez um desvio para a escola antes da competição, apenas para me trazer um chá com leite? Nenhuma palavra, que cabeça dura. Sorri com os cantos da boca, sentindo-me muito feliz. Quando estava prestes a levar o chá com leite de volta para a sala de aula, vi a névoa que ainda não tinha desaparecido no vidro. E fiquei imóvel. Nela, escrita com traços firmes, estavam as palavras força.
A luz acesa no meu quarto à noite, o despertador às 5:30 da manhã. Pacotes de café instantâneo abertos, pontas de caneta gastas em meio mês, todos os meus esforços. Ele viu tudo. Ele não sabe dizer frases românticas, nem me declara o seu amor. Apenas se esforça comigo. Numa tarde de inverno, ele ficou à janela a olhar para o meu rosto adormecido. Escreveu silenciosamente esta linha, força, e veio para o meu lado. No dia em que as notas do exame final saíram, pela primeira vez entrei no top 10 da minha turma. O professor Fang, o diretor de turma, estava no púlpito, a sorrir com o rosto cheio de rugas. Os seus olhos cheios de alívio cumprimentaram-me. Xing Shen, progrediste muito recentemente. Se continuares assim, terás esperança de entrar na universidade no próximo ano. Todos devem aprender com Xing Shen. Ele olhou para Shen Youxu, que estava a sorrir, ao cruzar o meu olhar com o dele. Ele ficou um segundo surpreso e depois elogiou-me silenciosamente com os lábios. Muito bem. Quando ele me elogiou, finalmente sorri abertamente, e quando os outros na sala viram isso, eles começaram a provocá-los. O colega de carteira ficou encharcado pela chuva e, como antes, sussurrou-me ao ouvido. Estou tão invejoso, também queria ter uma. A aluna mais nova com bolsa de estudo para a universidade a explicar-me as matérias. Invejar não adianta, endireitei o rosto com seriedade. Mas o sorriso em meus olhos não pôde ser contido. É meu. Tudo bem, tudo bem. Na véspera de Ano Novo, todos vamos passar o Ano Novo juntos. Lembre-se de trazer seu gênio acadêmico. Ele enfatizou especialmente as duas últimas palavras suas. Gu Vuyan, só então percebi. Já se passaram quase 2 meses desde que renasci. A véspera de Ano Novo, nesta época na vida anterior. Como eu ainda estava em silêncio com Shen Youxu e estava com medo de encontrá-lo na reunião de classe e me sentir constrangido. Então, na noite de Ano Novo, não fui, mas mais tarde descobri. Na verdade, Shen Youxu também não foi naquela noite. Ele não foi porque estava com medo de me deixar constrangido. Parece que ele está sempre assim, silenciosamente, me protegendo à sua maneira. Pensei um pouco e o convidei na volta para casa. Ok, ele concordou sem hesitar, e então hesitou um pouco. Mas, eu tenho que ir à casa da minha avó naquela noite. Você vá sozinho primeiro. Tudo bem? Piada. O que eu sou? Um garotinho que precisa que você o acompanhe? Ele não disse nada, virou-se para me olhar. Só então me lembrei. Parece que depois de renascer, eu realmente tenho estado perto dele todos os dias. No dia de Ano Novo, vesti roupas recém-compradas para o compromisso. No caminho, caiu muita neve. Eu ainda estava preocupado se seria difícil voltar depois. Quem diria que ao chegar lá, descobri que Gu Vuyan ainda trouxe 2 mulheres. Veio junto. Uma é sua namorada do ensino médio na vida anterior, Lu Xixi. Uma é uma boa irmã de sua namorada, Su Menjiao. Ambas são de turmas vizinhas e geralmente agem como princesinhas. A bajulação é comum. Todos os meses, os dois se revezam para receber críticas sob a bandeira nacional. Ou seja, Lu Xixi tem alguma beleza. Além de saber falar flores, ela não só fez Gu Vuyan girar, mas até na vida anterior, antes do vestibular. Ela entregou uma carta de amor para mim em nome de sua boa irmã Su Menjiao. O nome de cada período era. Pessoas como Shen Youxu não são algo que eu possa alcançar. É melhor com a boa irmã de sua namorada. Alguém como Shen Youxu não é alguém que eu possa admirar. É melhor ficar com a melhor amiga da namorada dele. Depois de juntos, ainda podemos ter um encontro de 4 irmãos. Fiquei tão assustada que a recusei apressadamente. 327 ela ainda disse insatisfeita que foi uma boa intenção. Mais tarde, pensei bem, ela claramente queria antes do vestibular. 328 arruinar meu estado de espírito. Que detestável. Pensei que seria mais animado com mais gente. 329 trouxe mais 2 pessoas. Vocês não se importarão, certo? Gu Vuyan disse com um sorriso. 330 ouvindo isso, os outros colegas não puderam dizer mais nada. Antes de vir, 331 todos já haviam combinado que seria divisão de contas. Agora, mesmo pela 332 consideração de Gu Vuyan, não seria bom mandar ninguém embora. Eu não olhei mais para o lado deles. 333 corri rapidamente para o lado de Lin Yi e sentei-me. Lin Yi imediatamente se aproximou e disse baixinho em meu ouvido. 334 me salve. É realmente a decisão mais inteligente ter rompido com ele. Ele é irremediavelmente obcecado por romance? 335 por favor, coma algo bom. Quem disse que não? Eu franzi os lábios.
336 Desde que aqueles dois entraram, eles têm sido como bebês siameses, grudados e grudentos. 337 Ao lado deles havia Sumengial, que estava olhando descaradamente ao redor para os meninos em nossa turma. 338 Depois de um breve contato visual, ele sorriu para mim com familiaridade. 339 Isso me deixou ainda mais desconfortável. Em pouco tempo, quase todas as pessoas chegaram à sala privada. 340 Então o representante de classe começou a organizar a todos para brincar. O jogo era o clássico verdade ou desafio. 341 Como ainda estávamos no terceiro ano do ensino médio, alguns colegas de classe ainda eram menores de idade. 342 Portanto, a reunião de hoje não teve bebida. Quem perdesse poderia escolher beber suco. 343 Ou água fervida. Todos eram colegas de classe que passavam o dia juntos. Quais casais na turma estavam flertando? 344 Todos sabiam disso muito bem. Então, durante o jogo, eles deliberadamente tentaram juntar as pessoas. Por um tempo, a sala privada estava cheia de risadas. 345 Até que eu tirei a carta do diabo que simbolizava a punição. E a pessoa designada para a punição nesta rodada, por acaso, foi Gu Vuyan. 346 O que devo fazer? Nossos jogadores ainda não chegaram. Os outros na turma ainda estavam brincando. 347 Afinal, todos na turma sabiam do meu relacionamento com Shen Youshu. Gu Vuyan, no entanto, parecia estar preparado há muito tempo. 348 Havia até um pouco de excitação em seus olhos. Xinshen, não vou dificultar para você. Apenas abrace a pessoa que tirou a outra carta do diabo. 349 Assim que isso foi dito, as pessoas na sala privada imediatamente olharam umas para as outras. 350 Olhando umas para as outras, até que Sumengial, sentada ao lado de Gu Vuyan, e insatisfeita, disse que era boa intenção. Mais tarde, percebi que ela claramente queria antes do exame de admissão universitária arruinar meu coração. Que ironia! Pensei que com mais gente seria mais animado. Trouxe mais 2 pessoas, vocês não se importam, certo? Gu Vuyan disse sorrindo. Ao ouvir isso, os outros colegas não puderam dizer mais nada. Antes de vir, eles decidiram rachar a conta. Neste momento, mesmo que fosse pela face de Gu Vuyan, não seria bom expulsar as pessoas. Eu não olhei mais para o lado deles. Ele se aproximou de Lin Yi e sentou-se. Lin Yi imediatamente se inclinou e disse em voz baixa em meu ouvido. Salvação! Foi tão inteligente você ter rompido com ele. Ele é um caso perdido de cabeça de romance? Eu imploro a ele para comer algo bom. Quem disse que não? Eu fiz beicinho. Aqueles dois, desde que entraram, têm estado grudados como bebês siameses, se aconchegando contra você. Ao lado deles havia Sumengial, que estava olhando para os meninos da nossa turma disfarçadamente. Depois de nossos olhares se cruzarem acidentalmente, ele ainda piscou para mim de forma muito amigável. Isso me deixou ainda mais desconfortável. Em pouco tempo, a maioria das pessoas no camarote tinha ido embora. Então o líder da turma começou a organizar todos para jogar um jogo. O jogo era o clássico verdade ou consequência. Então o representante de classe começou a organizar todo mundo para jogar um jogo, o jogo mais clássico de verdade ou desafio. Uma grande aventura, porque ainda é o terceiro ano do ensino médio e parte dos colegas de classe ainda não atingiram a maioridade. Portanto, a festa de hoje não teve álcool. Quem perdesse poderia escolher beber suco ou água pura. São todos colegas de classe que convivem dia e noite. Quais casais na turma estão em um relacionamento ambíguo? Todos sabiam disso claramente, então eles deliberadamente os uniram durante o jogo. Por um tempo, o salão de festas encheu-se de risadas. Até que eu tirei a carta fantasma que simbolizava a punição, e por acaso foi a vez de Gu Vuyan designar a punição nesta rodada. O que fazer? Nossos alunos ainda não chegaram. Os outros na turma continuavam brincando. Afinal, a relação entre Shen Youshu e eu era conhecida por toda a turma, mas Gu Vuyan parecia já ter se preparado. Seus olhos até mostravam um pouco de excitação. Xinshen, não vou te envergonhar. Você só precisa abraçar a pessoa que tirou a outra carta fantasma. Assim que isso foi dito, as pessoas na sala de estar ficaram olhando umas para as outras. Olharam um para o outro até que Sumengial, sentada ao lado de Gu Vuyan, levantou a carta em sua mão. Após trocar um olhar com Gu Vuyan, ele sorriu triunfante, envergonhado. Eu tenho a outra carta de Jukir. A cena ficou em silêncio por 2 segundos, e então lembrei-me da namorada de Gu Vuyan. Shiluoshi se voluntariou para distribuir as cartas, e agora todos entendiam. Vi Qin Feng,
o garoto de cabelo amarelo da classe. Ele franziu a testa. Este colega de classe é uma pessoa especial em nossa turma. Por ser de uma família abastada, seu pai doou diretamente um prédio de ensino para a escola na época da matrícula. Portanto, mesmo que suas notas fossem terríveis, e ela se perdesse no tempo, ninguém ousava dizer nada sobre ela. Gu Vuyan, vocês são doentes? Ajudando forasteiros a intimidar as pessoas da nossa turma? Assim que isso foi dito, outros na sala franziram a testa e olharam para Gu Vuyan e os outros dois. Sim, Gu Vuyan, o que há com você? Após o olhar insatisfeito de sua namorada Shiluoshi, ela ainda mordeu o lábio e disse, era apenas um jogo. Todo mundo aceitou as punições antes, por que Shinji não pode mais jogar, certo? É apenas um abraço, não é nada demais, disse Sumen Jiao ao lado dela. E caminhou em minha direção sorrindo, já abrindo os braços antes mesmo de chegar perto. Para evitar ferimentos acidentais, afastei Ling Li, que tentou me bloquear, e encontrei o ângulo certo. Já pensei em como chutá-la. No segundo seguinte, a porta da sala privada foi escancarada, e todos olharam para a porta. Shen Youshu, vestindo um casaco de penas branco, apareceu na porta e, ao ver Sumen Jiao que já estava na minha frente, ela franziu a testa e caminhou em minha direção com passos rápidos. Antes que eu pudesse reagir, ela já estava me puxando pelo braço e me protegendo atrás dela. Ao mesmo tempo, Qin Feng estendeu a mão justa. Ela agarrou Sumen Jiao, que era meio cabeça menor que ela, e empurrou Gu Vuyan e Shiluoshi, que estavam atrás dela, caindo no chão. Caiu de cara no chão. Vocês são loucos, sapos querendo comer carne de cisne. Qin Feng estava muito furioso. Ele era rebelde, mas não estúpido. E ele tinha um coração muito justo. Você parece um fracassado, e quer abraçar o cachorro amarelo que criam na porta. Vá lá, você só serve para abraçar um cachorro. Porra, quem é você? Você contratou uma namorada falsa. Obviamente sabendo da identidade de Qin Feng, não ousou retrucar com ela, então cobriu a cabeça. Olhando furiosamente para Shen Youshu, que estava bloqueando meu caminho, mas Shen Youshu é alguém que pode fazer bombas com as mãos. Pensei isso em meu coração, lutando para reprimir a frase que estava prestes a dizer, não quero morrer explodido. Fique longe de mim, mostrei proativamente o ombro de Shen Youshu, ela é a vizinha irmã que cresceu comigo. Assim que disse isso, o corpo de Shen Youshu congelou. Mas ela não se livrou da minha mão, e os outros na sala de aula também reagiram. Eles começaram a repreender Gu Vuyan, vagabundo. Gu Vuyan ficou sem graça instantaneamente, a intenção era ir brincar com o braço de Lu Xixi. Mas foi empurrado por Lu Xixi, achando que eu não a tinha envergonhado o suficiente. Fale, ela regalou os olhos. Gu Vuyan levantou-se. Saiu rapidamente da sala. Vendo isso, não tem nada a ver comigo. Gu Vuyan disse que ela tinha um irmão solteiro que queria apresentar para namorar comigo. Ao ouvir isso, o temperamento de Shen Youshu esfriou instantaneamente. Ela deu uma risadinha fria, HMPH, só você. Ela disse apenas essas 3 palavras, mas fez o rosto de Sumen Jiao ficar extremamente feio em um instante. Também houve discussões ao redor. Que engraçado, ela não é muito bonita. Ela pensa muito bem. Neste momento, toda a sala é composta pelas pessoas da nossa turma. Sumen Jiao sabia que estava errada, então escapou sem glória. Todos olharam um para o outro. Eu olho para você. De relance, olhei para Shen Youshu, cujo rosto estava mais frio do que o normal. Todo mundo perdeu a vontade de continuar brincando, aconselhando uns aos outros que já estava tarde. A essa hora, os alunos deveriam estar dormindo. Leve-a logo. O que sou eu? Um mestre da punição? Infelizmente, tive que levar Shen Youshu comigo. No entanto, antes de sair, não me esqueci de mandar um olhar para Lin Yiji. Não pense que não vi. Foi ela quem enviou a mensagem para Shen Youshu antes do início do jogo, recebendo meu olhar. Lin Yi me devolveu um olhar. Irmão, eu entendo seu olhar. Só você é o expert, né? Eu e Shen Youshu saímos do KTV. A nevasca lá fora ainda não parou. 402 Xuxi. Não há muitos carros na estrada. Como você veio? 403 perguntei a Shen Youshu. Ela ficou em silêncio, apenas um grito. 404 ainda havia flocos de neve não derretidos respondendo à minha pergunta, no meio do inverno. 405 correndo daqui da casa da avó dela. É fácil adivinhar o motivo. Relaxe. 406 não é nada sério. Ela ficou em silêncio.
Você chegou bem a tempo. 407 todos na classe estão aqui. Eles realmente não vão assistir a essa bagunça sem fazer nada. Se for assim, você ainda não vai falar comigo. 408 então eu vou primeiro. Diga, eu me virei e dei um grande surto. 409 mal dei 2 passos e pisei em algo escorregadio e quase caí. 410 no segundo seguinte, estendi a mão e agarrei o braço de Shen Youshu. Vendo a situação, 411 ela também me puxou no segundo seguinte, mas a força era mútua. Ela me agarrou. 412 ela perdeu o equilíbrio e, somado à pista de gelo devido à neve, houve um boom. 413 com ela me abraçando, nós dois caímos na neve. 414 a neve caiu na minha nuca exposta, com um leve arrepio. Fiquei olhando. 415 Shen Youshu, que eu derrubei no chão, tão perto que consegui ver aqueles 416 olhos requintados e charmosos, claros como água, apenas com a minha figura. 417 encontrando meu olhar, as pálpebras dela tremeram, e ela de repente disse: 418 então, aos seus olhos, eu ainda sou apenas a vizinha que cresceu comigo. 419 a pergunta dela foi repentina, eu não reagi a tempo, não. 420 então foi por isso que você ficou com raiva? Eu não consegui evitar e soltei um suspiro. 421 que por acaso atingiu o rosto dela, então eu vi o rosto dela ficar instantaneamente vermelho. 422 ela empurrou minha cabeça e se levantou rapidamente, me tirando da neve e me firmando. 423 ela também tirou a neve do meu corpo. Nada, ela finalmente falou novamente. 424 com a voz rouca, ela me disse: vamos voltar. 425 no caminho de volta, ainda estava incrivelmente quieto. Os pais de Shen Youshu estavam todos na casa da avó. As noites de Shu na estrada, nem mesmo carros na rua. Como você veio? Perguntei a Shen Youshu, ela não disse nada, apenas gritou. E flocos de neve não derretidos responderam à minha pergunta, no meio do inverno. Correndo da casa da avó dela até aqui, dá para imaginar para quê. Não se preocupe. Não é nada demais. Ela não disse nada, você chegou bem a tempo. E todos na turma estão lá, não vão realmente assistir eles se descontrolarem e não fazer nada. Se você ainda não me responder, então eu vou embora primeiro. Fale. Virei as costas e sairei correndo. No entanto, nem 2 passos antes de eu sair, pisei em sangue de galinha e escorreguei, vendo-me prestes a ter um contato íntimo com o chão. No segundo seguinte, estendi a mão e agarrei o braço de Shen Youshu. Vendo isso, ela também me agarrou no segundo seguinte. No entanto, a ação e a reação são mútuas. Ela me agarrou. Eu mesmo perdi o equilíbrio e, mais o chão escorregadio pela neve, bati com força. Ela me abraçava nos braços, apenas nós dois, caímos juntas na neve. Os flocos de neve caíram na minha nuca exposta, senti um leve arrepio, fiquei olhando fixamente. Shen Youshu, que eu havia derrubado, estava perto demais, consegui ver claramente aqueles olhos delicados e encantadores, neles havia uma clareza cristalina, refletindo apenas a minha imagem. Ao cruzar meu olhar, ela tremeu as pestanas e de repente, disse: então, no seu coração, eu ainda sou apenas a vizinha que cresceu contigo? A pergunta dela foi repentina, eu não conseguia reagir, não foi isso que a deixou zangada? Não consegui evitar, soltei um suspiro, que acabou batendo no rosto dela, e assim vi seu rosto, que instantaneamente ficou vermelho. Ela empurrou minha cabeça com a mão e se levantou rapidamente, me tirando da neve e me firmando. Ela tirou a neve do meu corpo e finalmente falou novamente. Nada. Disse ela com a voz rouca, vamos voltar. No caminho de volta, o silêncio era o mesmo. Os pais de Shen Youshu estavam na casa da avó para o ano novo. Ninguém estava em casa dela, mas por causa do contato íntimo na neve de agora, no caminho de volta 427 quando pensei no que ela quis dizer com aquela frase, meu coração disparou tanto que ainda não desacelerou, então não tive coragem de falar de novo. 428 Quero convidá-la para passar o ano novo em minha casa. O corredor do prédio antigo era um pouco escuro, ela me seguiu. 429 Entramos no prédio um atrás da outra. Ela tossiu alto 2 vezes, e a luz controlada por som no corredor 430 acendeu relutantemente. Minha casa fica no primeiro andar, da entrada do prédio até a porta de casa 431 não é uma distância muito longa, mas por causa do corredor estreito e da luz fraca 432 foi forçado a criar uma atmosfera um pouco ambígua, até que ela parou em frente à minha porta. 433 Entre, ela disse suavemente. No segundo seguinte,
434 A luz controlada por som se apagou exatamente, na escuridão total, enquanto eu ainda estava atordoado. 435 Uma sensação de calor apareceu de repente no meu rosto direito. Eu me encostei na porta, minha voz fez a luz controlada por som acender novamente. 436 Vi Shen Yu-Shu se levantar na ponta dos pés e gentilmente no meu rosto. 437 Deixou um beijo, então se virou e saiu rapidamente, me deixando para trás com a mão. 438 Acariciando meu rosto, parado ali. Fiquei atordoado por vários segundos, então imediatamente peguei as chaves. 439 e abri a porta para entrar. Meus pais estavam assistindo a uma esquete do Festival da Primavera, rindo alegremente. 440 Ouvindo o som da porta se fechando, eles apenas ergueram a cabeça e me olharam. Xing Shen voltou. 441 Então, seus olhares voltaram para a TV. Apenas eu, encostado na porta. 442 Sentia meu coração bater sem parar. Fiquei parado por 10 segundos para me acalmar, até que o som da porta se fechando atrás de mim não veio. 443 Percebi que algo estava errado, me virei e olhei pela merilha para fora. Lá fora, 444 Shen Yu-Shu estava na entrada do prédio, de costas para mim. Do meu ponto de vista, 445 ainda conseguia ver vagamente as orelhas dela coradas e o perfil do rosto. Depois de muito tempo, 446 Até que a luz controlada por som no corredor se apagou novamente, ela levantou a mão e cobriu a boca que acabará de me beijar. 447 Na escuridão, vi ela discretamente olhar para a porta da nossa casa novamente. 448 Enquanto nossos olhares se cruzavam, mesmo sabendo que ela não podia ver, meu coração falhou uma batida. 449 Então me virei imediatamente e corri para o meu quarto, tão ágil que minha mãe gritou. 450 O que foi? Você estava roubando? Não. Só de pensar no que ela disse antes, meu coração não parou de bater desde então não tive coragem de falar novamente. Eu quero convidá-la para passar o ano novo em minha casa. O corredor do antigo prédio de apartamentos estava um pouco escuro, e ela me seguia. Entramos na porta do prédio um atrás do outro. Ela tossiu alto 2 vezes, e a luz controlada por som no corredor acendeu relutantemente. Minha casa fica no primeiro andar, da porta do prédio até a porta de casa. A distância não é nada longe, mas por causa do corredor estreito e da luz fraca, uma atmosfera ambígua foi criada, até que ela parou na porta da minha casa. Entre. Ela disse suavemente, no segundo seguinte. A luz controlada por som se apagou. No escuro, enquanto eu ainda estava atordoado, um calor súbito apareceu na minha bochecha direita. Apoiei-me na porta, o som fez a luz controlada por som acender novamente. Shen Yu-Shu se inclinou na ponta dos pés e levemente no meu rosto. Deixou um beijo e virou-se rapidamente para sair, deixando-me sozinho com a mão tocando o rosto. Fiquei ali parado. Fiquei atordoado por vários segundos, depois peguei minhas chaves imediatamente. Abri a porta e entrei. Meus pais estavam assistindo a um esquete do Ano Novo Chinês, rindo alto. Ouvindo o barulho da porta fechando, eles apenas levantaram os olhos para me olhar. Xing Shen voltou. Em seguida, seus olhares voltaram para a TV. Apenas eu estava encostado na porta. Meu coração batia forte. Fiquei parado por 10 segundos para me acalmar, até que o barulho da porta fechando ainda não tinha chegado atrás de mim. Percebi que algo estava errado. Virei-me e olhei pelo olho mágico para fora da porta. Do lado de fora da porta, Shen Yu-Shu estava parada na entrada do prédio, de costas para mim. Da minha perspectiva, olhando para ela, eu ainda conseguia ver vagamente as pontas das orelhas e o lado do rosto dela, ambos incrivelmente vermelhos. Depois de um longo tempo, até que a luz controlada por som no corredor se apagou novamente, ela ergueu a mão para cobrir a boca que acabará de me beijar. Na escuridão, eu a vi. Ela furtivamente olhou para a porta da minha casa novamente. No momento em que nossos olhares se cruzaram, mesmo sabendo que ela não podia me ver, meu coração deu um pulo. Então me virei imediatamente e corri de volta para o quarto, com uma agilidade que assustou minha mãe, que gritou: "O que você está fazendo? Estava roubando?" Não, mãe, não estava roubando. Meu coração foi roubado. Caí na cama e enterrei o rosto no travesseiro por muito tempo. Até que meu rosto ficou vermelho e eu mal conseguia respirar, finalmente levantei a cabeça. Meu coração ainda batia rápido. Antes que eu pudesse me acalmar, o celular no meu bolso vibrou 2 vezes. Ao pegá-lo, era uma mensagem que Shen Yu-Shu acabará de enviar. "Não estou com raiva de você.
O tom mimado claramente respondia ao que eu disse na entrada do KTV. Este pirralho, como ele pode ser tão fofo? Nem eu percebi. Meus lábios já estavam curvados, e eu estava prestes a digitar uma resposta, quando ouvi lá fora um voxos repentino, e no segundo seguinte, o som de fogos de artifício explodindo. Meia-noite. Sentei-me na cama, querendo ir para a varanda ver os fogos de artifício. O celular vibrou 2 vezes novamente. Feliz Ano Novo. Boa noite, Xinxin. Fora da janela, um após o outro, fogos de artifício explodiam, acompanhados pela saudação pontual de Shen Oushu. Inúmeras mensagens em massa também chegaram. Depois de desejar Feliz Ano Novo para Shen Oushu, não me incomodei em ler as felicitações de mais ninguém, larguei o celular, virei-me e enterrei-me novamente no travesseiro. Não preciso mais olhar os fogos de artifício pela janela, pensei. Porque o maior fogo de artifício desta noite já explodiu em meu coração. O inverno se foi e a primavera chegou. Logo chegou o semestre de verão do 3º ano do ensino médio, faltando menos de meio ano para o exame de admissão à faculdade. Após a divulgação dos resultados do primeiro exame simulado, fiquei entre os 3 primeiros da série pela primeira vez. O professor da turma, Lao Fang, como da última vez, sorriu de orelha a orelha. Bom, agora é certeza que você vai entrar na Universidade A. Nossa turma vai ter 2 estudantes de destaque na Universidade A. Depois disso, ele foi alegremente exibir para outros professores na sala dos professores. Por um tempo, fiquei famosa em toda a equipe de ensino do ano. Às vezes, quando andava na rua com Shen Oushu, os colegas vinham se aproximar, em nome de roubar a sorte dos estudiosos. No entanto, Lao Fang não ficou feliz por mais de alguns dias, e os pais de Gu Wuyan vieram à escola. Assim como na vida anterior, após a divulgação dos resultados do primeiro exame simulado, a classificação de Gu Wuyan caiu para fora dos 100 melhores da série. Os pais de Gu Wuyan mais cedo haviam se divorciado por incompatibilidade, mas a disciplina sobre Gu Wuyan, o filho único, era muito rigorosa. Sob a educação de vara, Gu Wuyan sempre teve boas notas no primeiro e segundo anos. Foi só no 3º ano do ensino médio, quando comecei a namorar Lu Xixi, que minha classificação caiu. Criado neste ambiente familiar, Gu Wuyan também desenvolveu uma personalidade mesquinha e egoísta. Seduzido pelas palavras doces de Lu Xixi, uma vez que ele se apaixona, nenhum burro de pedra consegue arrastá-lo de volta. Mas eu não esperava que Lu Xixi fosse tão facilmente entregar seu corpo. Com menos de 3 meses para o exame de admissão à faculdade, ela descobriu que sua menstruação estava atrasada e ficou com medo de estar grávida. Então ela secretamente comprou um teste de gravidez e estava prestes a fazer o teste em casa. Como resultado, acidentalmente, sua mãe a pegou. O que aconteceu a seguir foi que a mãe de Gu Wuyan soube. Com um telefonema, sua mãe chamou o pai dele, com medidas diretas e fortes, levou Lu Xixi para um check-up no hospital. O resultado final do exame foi que a pressão do 3º ano do ensino médio era muito alta, por isso sua menstruação atrasou. Seus pais suspiraram de alívio por um momento e, ao voltarem para casa, começaram a repreender Gu Wuyan por ter saído de casa à noite várias vezes antes. Ele estava hospedado na casa de algum colega de classe. Em sua vida passada, nesta época, Gu Wuyan, em desespero, disse meu nome. Naquela época, também percebi que algo estava errado. Então, quando os pais dele ligaram, eu inconscientemente o cobri, dizendo que ele estava hospedado em minha casa. Seus pais não agravaram a situação. Revivi uma vida. Desta vez, eu nem atendi a essa ligação. O telefone vibrou por um longo tempo antes de parar. Depois de terminar meu dever de casa, peguei meu telefone e entrei no grupo da turma para dar uma olhada. Como esperado, todos estavam discutindo que os pais de Gu Wuyan ligaram repentinamente para eles no meio da noite. E com o incidente anterior no KTV, todos queriam se afastar o máximo possível. Eles expressaram um por um que não eram próximos do colega Gu Wuyan e não sabiam onde ele estava hospedado nas poucas vezes que saiu de casa à noite. Então, no dia seguinte, os pais de Gu Wuyan correram furiosamente para a escola. O que aconteceu a seguir pode ser descrito como um desastre completo. Lu Xixi, um aluno com baixo desempenho, foi expulso diretamente da escola por causa disso. Gu Wuyan também perdeu a cara por causa disso. Em meio à briga de seus pais, culpando um ao outro por não terem cumprido seus deveres parentais, ele desistiu diretamente dos estudos e voltou para casa para se preparar para o exame. Por um tempo, o ar em toda a escola ficou muito mais fresco.
Após uma forte chuva, o tempo ficou gradualmente mais quente. Dentro do campus, jovens rapazes e moças tiraram suas roupas grossas e vestiram uniformes escolares leves de verão. Juventude transbordante por toda parte. Na noite anterior ao exame de admissão, todos se reuniram para a última festa. A música Kiffen tocava no rádio. Todos parados no corredor, cantavam em uníssono, espalhando 3 anos de juventude pelo campus. Entre papéis voando, Shen Oushu atravessou a multidão barulhenta e chegou ao meu lado. Sob os olhares do casal Lin e Ikki, ela se inclinou para o meu ouvido e disse algo. Shen, espero por você na Universidade A. Com essas palavras dela, no dia seguinte no local do exame, me senti energizado o tempo todo. No dia de ver os resultados, assim que fiz o login, descobri que minha pontuação estava bloqueada. Durante todo o verão, eu estava radiante. No dia em que a carta de aceitação chegou em casa, eu estava parado no andar de baixo, gritando o nome de Shen Oushu bem alto, para todo o bairro ouvir. Em meio a vizinhos abrindo as janelas para assistir, uma figura familiar apareceu na janela do 3º andar. Ela me viu lá embaixo, e seu sorriso se iluminou instantaneamente. Eu, por minha vez, levantei a carta de aceitação que segurava e abanei os braços alegremente, dizendo: olha, passei para a Universidade A. Gritei de alegria. Podemos ir para a mesma universidade. 123. Todos os vizinhos que abriram as janelas para assistir explodiram em risadas, dizendo: parabéns! Em meio aos parabéns, vi Shen Oushu abrir a boca. E então, como se tivesse medo que eu não ouvisse, ela levou as mãos à boca em forma de megafone. No segundo seguinte, ouvi sua voz, mais alegre e clara do que nunca. Vi seus olhos se curvarem, ela sorriu mais feliz do que nunca. Vamos para a Universidade A juntos. Naquela manhã, naquela noite, Shen Oushu, que nunca postava em redes sociais, postou algo pela primeira vez. O texto tinha apenas 2 palavras: parabéns. A imagem mostrava 2 cartas de aceitação lado a lado. A escrita em relevo dourado exibia o nome completo da universidade aí sob a luz do sol. Brilhava intensamente. Em seguida, depois dela, eu também postei. A imagem era a mesma, mas o texto mudou para 2 palavras. Mesma alegria, ao atualizar novamente, em poucos minutos. Já havia um tópico de comentários abaixo. Lin Yi foi a primeira. Isso é um local de casamento? Qin Feng concordou. Isso é um local de casamento? O representante de turma também seguiu o exemplo. Isso é um local de casamento? E pensei, eu também comentei abaixo. E deixei um comentário: não façam bagunça, ela ainda é menor de idade. Sim, porque na escola, pulamos 2 séries seguidas. Então minha pequena amiga de infância, Shen Oushu, ainda é menor de idade. Que doce dilema. Soltei o celular com um sorriso resignado, e ao erguer os olhos novamente, encontrei Shen Oushu. Com um olhar ligeiramente melancólico: vai dizer de novo que sou uma irmãzinha vizinha? Não. Imediatamente recolhi meu sorriso, com uma expressão muito séria: não sou uma irmãzinha vizinha. Sou sua futura namorada. Desta vez ela ficou satisfeita. Em setembro, no início do semestre, arrumei minha bagagem e embarquei no trem de alta velocidade para a escola com Shen Oushu. Antes de partirmos, Lin Yi se despediu de mim com relutância: depois que o treinamento militar terminar, irei te procurar na universidade para brincar. Eu respondi com um sorriso: é realmente mágico. Porque minha reencarnação impulsionou o espírito de estudo de toda a turma, e no final, até mesmo o irresponsável Qin Feng, que não teria ido para a universidade, passou em uma faculdade técnica. No dia em que os resultados saíram, seu pai milionário, empolgado, doou mais uma biblioteca para a escola. E minha colega de carteira, Lin Yi, também teve um desempenho acima do esperado no exame e foi aceita na Universidade B, logo abaixo da Universidade A. Como ficava na mesma província, combinamos de nos visitar nas universidades um do outro no futuro. No entanto, Gu Wuyan, que tirou licença para estudar em casa, viu suas notas despencarem. No final, suas notas só permitiram que ele entrasse em uma universidade de 2ª linha, e seus pais optaram diretamente por transferi-lo para repetir o ano. Não sei se ele se arrependeu no dia em que os resultados saíram, em um ano tão crucial como o 3º ano do ensino médio. Ele desperdiçou impensadamente sua juventude naquele namoro precoce, mas tudo isso não tem mais nada a ver comigo. Olhei para os portões da universidade à minha frente e não pude deixar de exclamar: realmente a principal instituição de ensino, até os portões parecem tão imponentes.
Vamos, Xing Shen. Você e Oushu fiquem juntos. Vou tirar uma foto de vocês dois. Vieram se matricular conosco. O pai de Shen Oushu disse com um sorriso. Então, nós dois ficamos juntos em frente ao portão. O pai de Shen Oushu, erguendo a câmera ao mesmo tempo. Enquanto falava, disse, ok, cheguem mais perto, mais perto. Na frente dos adultos, fiquei um pouco envergonhado. Com cuidado. Aproximei-me um pouco mais de Shen Oushu. Vocês dois, que tal fazerem um gesto ou pose juntos? Assim que as palavras caíram, eu estava prestes a levantar a mão para fazer um sinal de V, mas meu braço de repente afundou. Shen Oushu estendeu a mão e segurou meu braço. No segundo seguinte, levantei a cabeça e olhei. Sob o sol. Os cantos dos lábios da garota se curvaram, sorrindo tão feliz quanto no dia em que a carta de aceitação foi entregue. Aos 5 anos, ele carregava uma pequena mochila. Nós dois estávamos em frente à entrada do jardim de infância. Os adultos sorriram e nos pediram para nos aproximarmos um pouco. Ele estendeu a mão e cuidadosamente segurou a minha. Chamou-me com uma voz infantil, irmão. 18 anos. Fui admitido na universidade dele. Nós dois estávamos em frente ao campus universitário, como naquele ano. Ele estendeu a mão e segurou meu braço, disse com um sorriso em meu ouvido, Xinshin, chegue mais perto. Assim, mais perto, mais perto. A imagem foi congelada neste momento. Nosso futuro está cheio de felicidade. Fim do texto.